Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da decisão à prática, conectando estratégia política à ação. Esta é uma série que vai falar sobre reforma administrativa e é uma parceria entre a Êxito Public Affairs e o escritório de advocacia FDS Escritórios. E como já adiantei, vamos falar sobre reforma administrativa, algo muito importante para o funcionalismo público. Mas antes disso, vamos nos apresentar. Eu sou Juliana Neiva, jornalista e sócia da Êxito Public Affairs. E agora eu apresento o Tarlen. Olá pessoal, meu nome é Tarlen, sou advogado e sou especialista em consultoria política, atuo muito tempo no Congresso Nacional, é um prazer estar com vocês. E Fernanda? E eu sou a Fernanda, advogada em ciência política, sócia do FDS Advogados, e eu apresento vocês a minha sócia, Nicole. Olá, pessoal. Meu nome é Nicole Milani. Estou atuando há muitos anos com servidores públicos e entidades associativas. Bom, e como já adiantamos, esse episódio, né, marca o início de uma série especial sobre reforma administrativa. Vamos analisar de forma didática e responsável aqui nessa mesa, num grande bate-papo. Nós que já trabalhamos com temas políticos há muitos anos, temos bastante experiência na condução dessa articulação dentro do Congresso Nacional, e até porque acabou de ser apresentado o texto, né, do GT da reforma administrativa, está nesse momento, né, Tarlen, colhendo as assinaturas, né, do texto. Vamos analisar os principais pontos desse tema tão importante para o futuro do funcionalismo público. E vamos começar, então, eu queria ouvir a opinião de vocês. Por que o Brasil sempre trata desse tema, reforma administrativa, na história recente do país? A gente ouve falar nos livros de história, desde Getúlio Vargas, né, no Estado Novo. O Brasil está sempre aí lutando com vamos modernizar o Estado está inchado, tá pesado, está caro, precisamos modernizar. Por que vocês acham que o Brasil está sempre tendo que lutar e dialogar e debater sobre a estrutura do Estado brasileiro? Tarlen. Vocês querem começar? Perfeito. Eu acho que essa é uma pauta que sempre entra em debate, em especial porque há players dentro do cenário como um todo, em especial a iniciativa privada, que é quem paga essa conta, e eles sempre cobram um Estado menos pesado, que a arrecadação caia, porque o Brasil é um dos países com maior carga tributária. É legítimo discutir modernização, mas uma modernização justa, que atenda o direito de todos e que ela seja previamente debatida, previamente estudada, porque depois de aprovada não sabemos qual real será o impacto disso, inclusive eventuais judicializações, o que poderá refletir por muitos anos na vida de todos os servidores e de toda a sociedade, pois os servidores públicos atendem à sociedade como um todo, todos os cidadãos. É isso, eu acho que esse discurso, assim, que trata muito sobre questões de eficiência tende a ser muito sedutor, né? Quando a gente para pensar nessa questão do funcionalismo, do funcionamento da administração pública no geral. Como o Tarlen comentou, a nossa carga tributária realmente é uma das mais altas do mundo e esses investimentos de arrecadação que são feitos, eles têm que ser devolvidos. Mas eu acho que um ponto muito importante da gente destacar nesse histórico do texto, e no texto que foi apresentado agora, né? É importante a gente falar que dia a gente está falando também, hoje é dia 6 de outubro de 2025, o texto agora está acolhendo as assinaturas, como a Juliana comentou, e eu acho que um ponto que a gente vai acabar trabalhando um pouco nesse episódio, que é muito relevante para uma tomada de decisão, é até que ponto houve uma discussão a respeito do texto que foi apresentado, né? Ninguém nega que existe a necessidade de uma modernização, claro, até porque a 8.112, enfim, é da década de 90, né? Naturalmente o serviço público evoluiu. Mas como essa reforma vai se dar na prática em diálogo realmente que legitime, né, um diálogo com a sociedade civil, um diálogo com a população no geral, acho que isso é muito relevante da gente tratar aqui. Sim, muito se fala, né, sobre a venda do comodismo dos servidores públicos, mas, na verdade, o que está à venda é uma precarização há muito tempo, né? As reformas administrativas, ao longo do tempo, elas envolvem ali uma precarização realmente dos direitos. Então, a gente vem ali de uma Constituição que prevê diversos direitos para os servidores públicos, justamente pensando no serviço prestado à sociedade, na evolução desse serviço, em como isso vai ser devolvido para a sociedade, e ao longo do tempo que a gente tem visto é uma precarização, de fato,
fato, desses direitos. O que envolve justamente esse diálogo é a necessidade de ter ali um equilíbrio entre a necessidade fiscal, mas também de resguardar esse direito dos servidores públicos, principalmente quando a gente fala ali da estabilidade, que é uma das grandes pautas quando a gente fala de reforma administrativa, quando a gente fala das outras propostas que tiveram ali, como, por exemplo, a PEC 32 no ano de 2020. Então, é muito importante que a gente tenha esse diálogo para entender ambos os lados, tanto a necessidade de ajuste fiscal, mas também a necessidade de resguardar esse direito para que a gente continue tendo esse retorno em forma de serviço à sociedade, que é os que servidores públicos mais fazem. Eu queria só, desculpa, Thalia, só levantar um ponto aqui que me chamou a atenção na fala da Nicole, que eu achei interessante, que estudando um texto, né, lendo, que foi na sexta-feira, acho que parou todo mundo, né, que acompanha o tema. Talvez nessa mesa aqui, só eu tenha acompanhado, que eu era pequenininha na década de 80, que é o seguinte, você falou um ponto muito importante, a precarização do serviço público. O serviço público na década de 80 não tinha importância nenhuma, não tinha valor nenhum. Eu tenho um assunto na minha família, que é um caso que sempre volta nos almoços de domingo. Meus pais, os dois são funcionários públicos. Meu pai entrou para o serviço público em 1980. Eles eram advogados, e aí tinha mês que entrava dinheiro, tinha mês que não entrava dinheiro, né? Se formaram no final da década de 70 e fizeram o concurso. E minha mãe, em 83. Tem um episódio que meu pai foi comprar uma máquina de lavar roupa na antiga Sears, no crediário. E não foi aceito, porque o contra-cheque dele, como servidor público, não dava garantias de que ele teria condições de pagar as parcelas de uma máquina de lavar roupa. Porque o salário dele não era suficiente para garantir aquilo, de tão baixo que era o salário de um promotor de justiça naquela época, em 81. Então, para você ver como que era precário o serviço público naquela época. Os irmãos da minha mãe eram 2 médicos, Belo Horizonte e São Paulo. Eles passaram em concursos públicos e não assumiram, porque imagina que eu vou ser funcionário público, eu ganho muito mais como na iniciativa privada. Hoje, eles têm 70 e tantos anos, têm que trabalhar ainda, porque a aposentadoria do INSS não dá para se manterem, não tiveram a cultura de fazer uma previdência privada, e hoje meus pais, que não tiveram outra opção, porque naquela época a advocacia, né, não tinha como... Era melhor ganhar pouco, mas ganhar ali todo mês do que se manter na advocacia na época. Hoje eles têm uma vida, conseguiram passar por todas as lutas do funcionalismo público e conseguiram a estabilidade, conseguiram ter uma remuneração digna, e hoje eles têm uma aposentadoria confortável. Por quê? Porque eles conseguiram passar por essa luta de conquistar essa segurança do funcionalismo público. O que eu vejo hoje nesse texto aprovado é um risco muito grande de a gente retroceder 30 anos. E a precarização que existe nesse risco, nesse texto, é voltar a um fornecimento de um serviço para o cidadão que tinha na década de 80, que virou uma caricatura. De que o serviço público, você chegava nos serviços, né, nos balcões, não tem servidor para atender, demora 15 dias para entregar um documento, que não é assim hoje. Hoje o serviço público brasileiro é um dos melhores do país na prestação do serviço público. Só que na década de 80 não tinha funcionário, não era atrativo. Então, isso tudo está em jogo, né, quando a gente analisa esse texto. Então, eu lembrei desse episódio, porque talvez nessa mesa eu tenha vivido, mesmo que pequena, um cenário que talvez as gerações de hoje não conheçam. E é importante lembrar que o Brasil corre o risco de voltar a uma época que muita gente não tem essa memória, né? Eu acho que esse é um ponto importante, e tratar de modernização, o texto promete muita modernização, mas a gente também sabe que há alguns pontos que realmente ele pode precarizar. E eu acho que um dos pontos mais importantes em relação a tudo isso é a participação dos servidores na construção desse texto. Minha avaliação inicial é que, com a criação desse grupo de trabalho, discutiu-se um texto que ninguém tinha conhecimento de qual era o texto. E talvez o servidor que da União ele tenha participado mais porque é um costume as entidades associativas, os sindicatos representantes dessas categorias, eles têm um costume maior de participar do trabalho no Congresso Nacional, aqui na esfera em Brasília,
Mas talvez o servidor que está lotado lá no âmbito dos estados e dos municípios, no interior do país, ele não sabe nem o que está sendo discutido. E um dos pontos mais relevantes é que o coordenador do grupo de trabalho, o deputado Pedro Paulo, promete, e isso ele incluiu no texto, uma reforma nas 3 esferas e nos 3 poderes. Então a gente está falando de alterações que vão impactar você, servidor, que está no interior de um município, trabalhando no poder executivo ou legislativo municipal, ou servidor público estadual, ou de uma assembleia, ou de alguma secretaria. Sua vida vai ser impactada por essa discussão que está sendo feita em Brasília e que, pelo menos nesse primeiro instante, eu sinto que nem todos os servidores estão sendo representados. E o debate está sendo prejudicado, uma vez que discutiu-se num grupo de trabalho. Ninguém tinha conhecimento do texto, e essa é uma das críticas que vinha sendo feita, e o texto foi recém-apresentado como... Detalhe, grupo de trabalho que tiveram 3 minutos, né? Por entidade, né? Por entidade, né? exato. Então, as entidades que participaram debateram por 3 minutos. Depois houve uma sessão especial na Câmara dos Deputados, uma sessão de debate sobre o tema. O presidente da Câmara, Hugo Mota, até falou isso, que houve a participação do serviço público. Ele deu uma entrevista na semana passada, logo após a proposta ter sido apresentada de forma extraoficial, dizendo que houve o debate, mas ninguém tinha o conhecimento do texto. Então, eu acho que as entidades de classe, em especial aquelas dos servidores estaduais e municipais, não estão ainda participando do debate, e os servidores ainda não tomaram conhecimento do quanto isso pode alterar a vida deles no dia a dia. Não sei se vocês concordam com essa ideia que eu tenho sobre a discussão como um todo. Com certeza, assim, acho que diante da própria questão geográfica mesmo, né? Brasília está aqui no centro do país, enfim, no meio de todas essas discussões políticas, mas é muito difícil, ainda que com acesso a 1000 informações, etc., as pessoas saibam de fato, dentro de um município, o que está acontecendo, né? Porque eu acho que sem esse olhar de quem está acostumado ao corredor, de quem está acostumado com as comissões, é um pouco difícil você desvendar essa mensagem, né? Principalmente considerando o que vocês comentaram, que não tinha um texto, houve um debate, mas o que a gente percebeu de algumas entidades que comentaram, vieram procurar a gente, é que falaram, olha, a gente vai comentar sobre uma coisa que a gente ainda não tem muita noção ali de qual o formato que vai acontecer. A gente sabe que vai ter uma avaliação de desempenho, a gente sabe que estão pregando uma modernização, mas a gente não sabe como isso vai se dar. Então, são 3 minutos em que, enfim, o que você apresenta de fato, né? E isso são pessoas que estão em Brasília e estão acostumadas a serem convocadas para esse nível de debate público. Eu acho que quando a gente olha para um olhar de município, estado, em que, enfim, as pessoas têm outras preocupações também, né? Assim, já é difícil a realidade dos municípios em relação a determinado nível de precarização comparado à esfera federal. Como isso vai ficar com a reforma administrativa? Essa leitura é muito complexa quando você não tem essa experiência, né, de estar ali na casa. E o acesso. Porque eu acho que, enfim, até a gente que trabalha com isso teve certa dificuldade de ler os bastidores por um tempo, assim, de falar, ok, são muitas informações que estão chegando até nós, mas quais delas de fato vão prevalecer, vão continuar por aí, o que vem nesse texto. Então, é isso que a Juliana comentou. Sexta-feira a gente se debruçou sobre as propostas, enfim, que foram divulgadas, e isso foi outubro, a gente está discutindo isso desde que mês. Então, Exato. assim, é muito complicado olhar por isso, né? E quais vão ser agora as novas oportunidades de debate, né? Agora, com o texto já divulgado aí, a gente tem algumas ideias do que pode ser a temperatura do debate. As associações, as entidades já têm se manifestado no sentido de que é uma reforma que prejudica ali, basicamente, todo o serviço público, atinge todos os servidores públicos, e aí a importância da gente falar de estados e municípios, porque a informação não tem vindo de maneira clara, a maioria das entidades não sabe sequer como traduzir aquela informação, por exemplo, para a sua base associativa, como que a gente vai informar de fato para eles que isso é prejudicial, como que a gente vai fazer essa análise, nós, enquanto dirigentes de entidades, vamos fazer essa análise para entender como que isso atinge a nossa carreira específica e como que a gente vai atuar, seja no executivo, seja no legislativo, para tentar diminuir, pelo menos, os efeitos para alguma dessas carreiras. Então, quando a gente fala de reforma, estados e municípios, a gente fala muito de o serviço de saúde, o serviço de educação,
educação, serviços de segurança pública, que são os mais precarizados. A gente sabe que no estados e municípios os contratos temporários que a gente fala são os mais utilizados e são os que mais têm ali uma defasagem de curva de aprendizagem do servidor público. Então, quando ele está ali naquela curva de aprendizagem, já realmente há anos, vai lá e tem que fazer um novo concurso. Então, a gente perde muito, a sociedade perde muito, e as entidades, nesse momento, têm que estar muito atentas, de fato, para os possíveis efeitos disso e como a gente pode se unir, realmente se manifestar nesse momento para evitar que mais prejuízos aconteçam. Sim. Eu ia fazer um ponto, você trouxe justamente esse ponto dos serviços, e você trouxe aqui educação, saúde, segurança pública. Talvez esses sejam serviços que estão mais no dia a dia, né, da população como um todo. E a gente tratando dessa questão da participação das entidades, sejam elas dos servidores da União, dos estados ou dos municípios, eu acho que a gente tem que também tratar aqui das barreiras que se sobressaem e que dificultam esse acesso. Por exemplo, o regimento interno. Você sabe quais regras estão sendo tratadas? Como essa proposta de reforma administrativa vai caminhar no Congresso? Se há possibilidade de aprimorar? Ou se ela vai ser votada direto em plenário com alguma ferramenta que facilite e acelere? Esse é um dos temas que a gente vai tratar aqui em outros episódios, mas eu acho que a gente tem que tratar um pouquinho das barreiras para o acesso à articulação no âmbito dos espaços de decisão. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades. Como a gente falou, algumas entidades já são reconhecidas, em especial algumas da União e as mais fortes em nível estadual, mas existem uma série de barreiras. A gente tem a barreira, por exemplo, como eu mencionei, do regimento interno. Se vocês quiserem, acho que esse é um tema que a gente tem que aprofundar aqui para trazer. O que você precisa saber? Como você vai conseguir chegar? Como você vai conseguir atuar para mudar alguma coisa e beneficiar ou não prejudicar a sua carreira? Acho que é um ponto relevante. Exato. Eu acho assim que, enfim, antes mesmo do regimento interno, qualquer coisa nesse sentido, o que legitima uma norma é a discussão popular, né, em alguma medida. Quando a gente para estudar pelo olhar da ciência política, é até mesmo um olhar normativo do direito. Isso é um pressuposto de uma democracia. Não à toa, o regimento prevê medidas também para que essa discussão ocorra de forma efetiva. Então, a realização de discussões efetivas dentro de um grupo de trabalho, realização de audiências públicas promotiva realmente ativa da sociedade. Então, assim, eu acho que é super relevante a gente tratar desses pontos do regimento interno, mas mesmo antes dele, dentro de uma democracia, é imprescindível quando você fala de uma reforma transversal, que vai afetar não só os servidores públicos, mas a prestação desse serviço, que é de interesse estatal, porque essa é a definição de um serviço público. Como você não vai discutir isso a fundo, sabe? Porque isso, a gente já teve vários outros textos. Por que nenhum passou e esse agora tá acelerando tão rápido? Você sabe o que me chamou a atenção, lendo a proposta? A gente está falando dos 3 minutos, né? Uhum. Como que... Tá, ela foi produzida, imagino que com base em dados e de resultados estatísticos, eu quero crer que tudo ali foi fundamentado em dados reais de produtividade. Mas um ponto ali me chamou a atenção. Menos teletrabalho. O mundo hoje caminha para digitalização, modernização. Eu achei incongruente, sabe? Caminhos opostos quando se fala em modernização do serviço público e menos teletrabalho. Já me trouxe uma estranheza. Em base com o quê? Estudos já mostram que há um aumento em algumas áreas, aumento de produtividade quando há o teletrabalho, com métricas, com sistematização, né? Existem órgãos públicos e até privados que são destinados a fazerem processos de trabalho dentro de órgãos públicos para normatizar e aumentar a produtividade do teletrabalho. Então, eu não entendi isso também na proposta. Talvez houve uma conversa com as entidades de classe para entender como é o teletrabalho? Houve. Né, antes, é isso, escutaram profundamente, chamaram as entidades, falaram como é que funciona o teletrabalho, como é que está a produtividade nos órgãos, escutou? Eu não sei se houve essa escuta ativa, se profunda, os 3 minutos lá no grupo de trabalho foram suficientes. Eu entendo o que você está falando, eu concordo, é uma premissa realmente da democracia, ouvir os setores da sociedade, né? Vai fazer uma reforma administrativa que vai mudar o funcionalismo público sem ouvir o funcionalismo público? E mais, sem ouvir o usuário daquele serviço público? Exato. Né? Eu acho que é um pouco isso sobre a discussão, Gil. E tem um outro ponto, a dificuldade de acesso a Brasília. Com certeza. Como caminhar, com quem falar.
Eu acho que a maioria, talvez, das pessoas que estejam ouvindo esse programa não saibam como acessar o Congresso Nacional, que elas podem caminhar nos corredores, que elas podem falar com os parlamentares, com seus assessores, com os consultores, levar seus pontos de vista, levar material impresso por escrito, com subsídio, com dados, para o convencimento parlamentar. Isso é parte da articulação parlamentar e que eu acho que talvez os servidores ainda não estejam também acessando esses espaços de poder, como... Por exemplo, parte dos setores produtivos o fazem, e já fazem há muitos anos, há décadas. Então, do ponto de vista lógico, existe todo um trabalho de sindicalismo e associativo, mas eu acho que hoje, em questão de paridade de armas, não estão no mesmo passo, né? Eu acho que estão muito atrás ainda. Eu acho que uma coisa que eu achei muito engraçada e positiva a respeito dessa mobilização da reforma, eu até comentei com a Nick num dia que a gente estava lá pro GTs. Falei, gente, Nicole, tinha muito tempo que eu não via a Câmara tão cheia. Uhum. Era gente no anexo 4, no anexo 2 e no meio da rua, e com carro de som, e fazendo essa mobilização. E é muito impressionante ver como o funcionalismo público, ainda que não estivessem presentes os municípios todos, impossível, né? Os estados, enfim, conseguiram se fazer representar com barulho. Mas, ao mesmo tempo, é isso que adianta? Necessariamente, se você não tem o conhecimento de fato para chegar no stakeholder que você tem que chegar, se você não sabe como funciona o regimento da casa para entender como vai ser uma intervenção, uma obstrução de um texto ou um processo de urgência, de destaque, é isso que vai funcionar? Exatamente? É isso, eu achei muito interessante ver essa mobilização acontecendo e o interesse deles ali sendo representado, mesmo que eles não estivessem dentro do GT. Mas será que essa é a ferramenta mais efetiva, como o Tarlen comentou? O setor produtivo já tem todas as ferramentas dele de consultoria, de acompanhamento, para entender como vai funcionar esse trâmite de intervenção e de participação na decisão pública. Mas e os servidores? Como é que isso fica, né? Uhum. Concordo muito com você, Fernanda. Acho que é uma via ali que tem que ser de várias formas, né? Tem que ter, de fato, o acesso à comunicação, tem que ter uma mobilização realmente de chamar a atenção. A gente viu agora que em outros projetos que estavam tramitando no Congresso foi muito importante essa mobilização, né? De estar na rua, estar ali fazendo greve. A gente participou muito ano passado também da questão da reestruturação das carreiras, da negociação com o Executivo, em que essas greves foram muito importantes, então são direitos ali que a gente tem que utilizar nesse momento, mas de fato não é o suficiente pensando no nível que chegou essa reforma, na proporção que está tomando e nos direitos que a gente está falando, são direitos essenciais, e quando a gente fala de Congresso, de fato, como o Tarlen também ressaltou, a Ju, é muito importante que a gente tenha ali diversas ferramentas, além da mobilização, a gente tem que ter comunicação muito direta, então quando a gente fala de estar ali nas mídias sociais, de estar realmente se mobilizando e mostrando, tentando passar pelo menos para a sociedade civil como essa reforma pode afetar também o serviço público, quando a gente fala também de mídia nacional, quando a gente fala de toda essa proporção que está tomando a reforma administrativa em todos os âmbitos, a gente fala também de uma necessidade de tratamento dessas informações, né? A gente precisa realmente saber como lidar com esse excesso de informação, com esse excesso de leis. Agora a gente tem um projeto aí com muitas páginas para analisar o que de fato tende a passar, quais são os riscos de cada etapa que eles estão tomando ali, quanto tempo vai demorar para isso ser discutido ali no Congresso. Então, todos esses pontos são muito necessários, e até pensando um pouco além, depois, e se passar de uma vez? Como é que a gente vai se mobilizar depois disso? A gente tem espaço para ações de constitucionalidade, para questionar a constitucionalidade dessa legislação, seja ali no judiciário, seja atuando como amigos curi, seja atuando como assistente. Realmente a gente tem que pensar já além só do Congresso, do âmbito do Congresso, mas também já começar a pensar estratégias para além do legislativo. Dois pontos muito interessantes aí. A questão da mobilização da comunicação, que eu acho que o texto trouxe isso, né? Se previamente não houve o espaço da comunicação, de ouvir, da escuta, eu acho que o momento é agora, né? Da comunicação, de usar os canais que existem, as redes sociais, as entidades, né? O funcionalismo público tem que se comunicar, tem que dizer o que acha do texto, tem que mobilizar. Acho que todo mundo tem que usar as suas consultorias, as suas ferramentas, e tem que ocupar os espaços. E a outra questão
que eu acho que vai ser algo de debate, que é a judicialização disso, né? O que vai vir durante, que eu acho que é durante e depois. É algo que a gente vai ter que debater aqui em algum episódio da nossa série, a gente vai chegar a esse ponto de debater, né? E ferramentas de comunicação, eu acho que nunca vai ser usado tanto durante uma reforma como agora, levando em consideração o momento de comunicação que a gente vive, as ferramentas que a gente tem hoje ao nosso dispor, e a necessidade diante da importância dessa reforma que a gente encontrou agora nesse momento. Né? Com certeza, Ju. E assim, a gente entende, eu estou aqui falando um pouco sobre o não acesso das entidades de estados e municípios. Talvez seja difícil, às vezes, para um líder de uma entidade associativa que atua com servidores da saúde entender o que o regimento fala, traduzir o que a reforma administrativa vai impactar para a sua carreira, para os seus representados. Então, eu acho que é um pouco do trabalho que a gente faz aqui no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, já tenho uma experiência longa em representar associações de servidores públicos, atuei na reforma administrativa, atuei na PEC do teto de gastos, no próprio arcabouço fiscal, que também impacta muito mais em nível de União, reforma da Previdência, também tenho atuado. E assim, o que a gente percebe é que é difícil para o líder associativo liderar, fazer a gestão da sua associação ou sindicato e ainda estar em Brasília toda semana e fazendo a articulação. Então, eu acho que torna-se cada vez mais necessário que esses líderes associativos estejam ao lado de pessoas, de prestadores de serviços, de consultorias, de assessorias, de um escritório de advocacia, que consigam municiá-lo, porque é um outro ponto, comunicação. A gente falou aqui um pouquinho de comunicação como barreira. Eu acho que existem vários lados de comunicação. A comunicação para o associado ou para o sindicalizado, que está sendo representado, a comunicação para a opinião pública, que é o que circula nas grandes mídias, e a gente tem até percebido da parte da grande mídia como um todo muitos elogios à reforma e talvez não estão se aprofundando, até porque está sendo difícil ou não há uma voz ativa dentro do serviço público que ainda tenha conseguido conversar com os formadores de opinião na opinião pública, os grandes jornalistas, e uma comunicação talvez focada nos parlamentares, porque não adianta, talvez, você levar um documento jurídico de 15, 20, 30 páginas. A gente está falando, talvez, só a PEC, o documento da PEC tem dezenas de páginas, só as alterações na Constituição. Então, traduzir isso de uma melhor forma, de uma forma de comunicação, trazendo os dados, o que realmente impacta para o parlamentar, que também, muitas ocasiões, não é um advogado, não é um jurista, ele entenda as dores daquela carreira, que às vezes é da área da saúde, da segurança ou da educação, ele entenda os impactos e possa realmente fazer uma defesa dos interesses de quem está o procurando. Eu acho que esse é um ponto muito difícil, relevante, que talvez a gente consiga auxiliar muitas dessas carreiras. E é um trabalho de tradução, na verdade, né? A gente fala, é um trabalho de comunicação. Para quem não é da área de comunicação, acho que é um trabalho muito... traduzir, né? De formas diferentes, traduzir aquela informação para o parlamentar, porque também o parlamentar não é obrigado a saber tudo. Como fala o jornalista, não é obrigado a saber tudo. O advogado não é obrigado a saber tudo. Traduzir aquela informação para o parlamentar, porque ele também tem tempo do mundo para ler as dezenas de páginas. Traduzir para o associado. Às vezes o sindicalista, o líder, né, sindical, que está ali na frente da entidade, você falar com o seu associado, e está tão ali na rotina, na correria do dia a dia aqui em Brasília, na hora que ele vai falar com o seu associado, fazer o comunicado, ele está falando no jargão, na linguagem. O associado lê aquilo e fala, acho que eu entendi. Ele não incorporou aquilo, ele não trouxe para a base dele, ele não chegou na repartição dele, né? Falando, não foi lá para a área dele de trabalho, falou com os colegas dele e falou assim, cara, não vou repetir isso, eu não sei se eu entendi. Porque é isso, o convencimento é para ser, né, repetido e agregar. Então, traduzir isso de uma forma palatável. E com a grande imprensa, qual é a questão? O que a imprensa fez, não. O que na hora de divulgar a proposta, a assessoria de imprensa dele foi muito eficiente. Pegou o que a imprensa entende, compra. Por quê? Porque o seu eleitor, o leitor daquela audiência, daquela imprensa, está interessado nisso. Porque a reforma é muito além do que esses 3, 4 pontos, como o Thalien falou. Então, tem um trabalho árduo do lado de cá para desfazer. Mas tem que desfazer e tem que começar logo. O prejuízo para o resto da população, que não tem os 60 dias, que avaliação de desempenho e tal, é muito maior para o funcionalismo público precário, com evasão,
A chance em 10, 15 anos ter uma evasão do serviço público e ter um funcionalismo público fraco, né, vulnerável, é muito grande. A gente já vê essa evasão em algumas carreiras na forma como já está, né? Sim. Muito. A depender do que tem no impacto do ponto de vista financeiro, eles já preferem passar para a inatividade, se aposentar e, às vezes, acumular com algum outro serviço. Então, é um servidor com experiência que poderia continuar prestando serviço, a lei ainda o permite, mas como ele já possui tempo para se aposentar, ele se aposenta e vai fazer outras coisas, acumula com outras atividades. E aí é um dos pontos. Aí ninguém ainda está fazendo cálculo de talvez quanto custaria fazer um novo serviço público, contratar um novo servidor, treiná-lo do zero. E a gente está falando aqui também sobre a questão da fragilização da relação. Com a questão do trabalho temporário, de terceirizações em alguns tipos de serviços públicos. Ponto muito importante. Que vão impactar diretamente não só a vida do servidor, mas da população como um todo. Quando aquela pessoa começa a aprender um trabalho mais específico, você tem uma troca, porque não tem estabilidade. Quando a pessoa percebe que há algum tipo de fraude ou de crime sendo realizado, ela tem o medo de denunciar, porque ela não tem talvez mais a estabilidade. E a gente fala que a reforma está focando que não encerra a estabilidade. Mas a gente vê outros modelos de contratação sendo inseridos no ordenamento jurídico que vão indiretamente começar a impactar a estabilidade do servidor público. Então, eu acho que é um pouco isso, é traduzir esses efeitos, essas mudanças que estão sendo feitas, como a Juliana falou, a questão de modernização da comunicação, de como acessar as grandes mídias, de conversar com o parlamentar, de conversar com o seu associado, mobilizar. Eu acho que a gente teve, nos últimos anos, acho que um pouco antes da reforma administrativa até aqui, uma demonização da atividade sindical. E eu acho que a comunicação estratégica focada em seu associado ou em seu sindicalizado, ela ajuda a mobilizar. A gente precisa novamente mobilizar as pessoas, porque eu acho que o maior poder que as entidades de classe e sindicais possuem é o voto. Quantos votos se reverte àquela determinada carreira? Isso movimenta, isso faz um parlamentar mudar suas atitudes, mudar determinado pensamento ou voto sobre determinado ponto de qualquer votação no Congresso Nacional. Acho que é um ponto que a gente tem que talvez abordar e que a gente vai tratar disso no decorrer do programa. Antes da gente terminar, eu queria só levantar o ponto para a gente falar, adiantar um dos pontos que a gente pode falar nos próximos episódios. E essa proposta interessa até que ponto ao governo? Que ela tramite e que ela seja aprovada. Ainda tem isso. Né? Eu acho que é um ponto importante para a gente desse cálculo político mesmo, né? Exato. De comprar essa agenda. Porque a gente está com várias outras agendas simultâneas no Congresso que são muito importantes para o governo. Por exemplo, o imposto de renda. Claro. Então, assim, acho que vai ser interessante abordar isso nos próximos episódios. Porque a gente tem eleição ano que vem. Com certeza. Né? E para a mobilização das entidades públicas, esse cálculo é interessante. Porque ano que vem é importante levar esse cálculo, porque ano que vem tem eleição. Até que ponto essa mobilização deve ser feita e qual é o calibre disso e até que ponto que o governo quer. Então, acho que nos próximos episódios a gente vai tratar de assuntos muito interessantes nas próximas semanas. Com certeza. E eu acho que o mote desse episódio é a presença. Isso é importante. Acompanhar, estar bem assessorado, conhecer o que vai te impactar, para que no futuro você, líder sindical, talvez não seja colocado numa posição de não ter atuado, de ter se apequenado. Eu acho que isso é importante. Para o futuro ficar demonstrada a resistência, o trabalho que foi feito, como você atuou. Eu acho que estar nos espaços de poder é a coisa mais importante nesse momento, em especial para aquelas entidades que não têm nenhum tipo de atuação. Né? Às vezes a municipal só atua ali perante o prefeito ou a Câmara Municipal, mas como a gente mencionou, essa reforma vai impactar, ela busca nesse momento, ela é transversal. É União, é estados, são os municípios. Então, eu acho que a participação das entidades de classe, do servidor em Brasília, nesse momento, é essencial, tão quanto talvez tenha sido na Constituinte, porque a gente está fazendo uma alteração muito profunda da Constituição Federal em relação a todo o ordenamento jurídico sobre o serviço público no país. Então, acho que presença em Brasília é a coisa mais importante nesse momento, tentar se fazer ser ouvido. Né? Eu acho que, para além de ser ouvido, saber os caminhos, né, dessa escuta, saber o caminho de acesso. Acho que isso é um dos pontos mais importantes, você tem toda a razão.
Sim, com certeza. É como a gente falou, é plural, né? A forma de mobilização e de atuação. Então, a gente tem que estar presente no legislativo, no executivo, no judiciário, se necessário. E é importante ter bons parceiros, né? Para que isso seja feito da melhor forma. Com certeza. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio dessa série de podcast da Reforma Administrativa. Agradeço aos meus companheiros de bancada, de bate-papo no nosso podcast. E estaremos juntos nas próximas semanas com esse bate-papo, falando sobre o Congresso Nacional, sobre as estratégias e sobre como Tarlen, Nicole e Fernanda falaram aqui. A presença em Brasília é importante nas próximas semanas, nos próximos meses, para garantir esse debate de qualidade sobre a reforma administrativa. Então, a gente se vê nas próximas semanas aqui no nosso podcast. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada.